Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além das Paredes, o nosso podcast que a gente fala aqui sobre o mercado imobiliário, sobre regularização, construção, sobre o direito em si. E hoje eu estou aqui recebendo a Letícia Savagi. Hoje é minha convidada para a gente falar sobre regularização e legalização, porque às vezes a gente constrói e depois não sabe o que faz. Estou aqui na minha casa, no Estúdio Club, com o Ruba, meu parceiro aqui, que vai nos guiar nessa gravação. E para você que não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães, sou advogada, atuo no mercado nessa parte do direito, da parte de legislação sobre o mercado imobiliário. O meu escritório ele já atua há algum tempo já com isso. Então, para você que não me conhece, está me conhecendo e já começa a me seguir, @adv Luciana Guimarães. Bom, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Letícia, que prazer, que honra. Prazer, todo meu. Muito gostaria obrigada. Primeiro de agradecer o convite. Eu fiquei muito Claro. feliz. Primeiro podcast, gente. A gente nunca esquece. E que bom que foi comigo. É verdade. Então, assim, eu quero te agradecer, tá? Por ter aceitado aí o nosso convite, por estar aqui com a gente, por nos deixar conhecimento aqui para aqueles que nos assistem, para quem é seguidor, para pessoas comuns que não entendem muito bem de como funciona, não só para o profissional, mas para o nosso consumidor. Sim. Sim, bom, deixa eu me apresentar então, né? Muito prazer, meu nome é Letícia, sou CEO da Savagi Arquitetura. Eu tenho 30 anos hoje, mas quando eu abri a empresa eu tinha apenas 23 anos, super novinha, né? Fui com a cara e a coragem. Então, são 7 anos aí crescendo exponencialmente, graças a Deus. O nosso escritório, ele é especializado em design de interiores, tanto residencial quanto comercial. A gente também trabalha com a parte de regularização, legalização na prefeitura, enfim. E é o tema que a gente vai falar hoje aqui, né? É verdade, mas me diga, por que da arquitetura? Ai, olha, comecei quando era criança, jogando The Sims, que não sei se a galera vai conhecer aí, que é da antiga. E aí eu gostava muito de The Sims, eu construía a casa, pensava em todos os ambientes. E aí, na hora que a gente ia realmente jogar, porque a gente precisava primeiro construir a casa para depois jogar de fato, fazer a vida dos The Sims ali. Chegava nesse momento, eu falava, ai, perdeu a graça, eu vou resetar o jogo e fazer tudo de novo. E eu só fazia casas. Pelo amor de Deus, não resete as casas e faça de novo. Vamos destruir tudo. Ainda tem outra coisa, né? Você falou um ponto importante. Muitas pessoas não sabem que para demolir uma casa e construir de novo também precisa de Exatamente. uma autorização da prefeitura, né? Mas, enfim, não é como o The Sims, gente. A vida real é totalmente diferente. Mas foi assim que eu comecei, né? Jogando The Sims, e aí eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em arquitetura, até que uma professora viu que eu era muito boa em geometria. Tirava 100 todas as provas. E ela falou, por que você não procura fazer arquitetura? Aquele nome soou muito diferente. Como assim? O que é arquitetura? Comecei a pesquisar, tinha uns 12, 13 anos. E aí me encantei. Mas não foi minha primeira opção. Eu queria ser aeromoça, na verdade. Que diferença. Pois é. Mas essa aí é a minha história, minha trajetória na arquitetura. E engraçado que esses professores parece que têm um propósito para isso. Parece que ele nos direciona. Sim. Eu me lembro, rapidinho, que não tem a ver com o nosso assunto, mas eu me lembro que quando eu comecei a fazer o pré-vestibular, a minha opção era medicina. Porque na minha cabeça eu queria ajudar pessoas. Então, para mim, era a medicina que salvava. E numa aula dessas, eu respondi. Quando eu respondi, o professor estava de costas, ele virou. E ele me olhou e falou, o que você vai fazer? Eu falei, medicina. Ele, por que você não faz direito? Uau. E naquele momento eu desci para a administração e falei, eu quero fazer direito. E aquela coisa, eu também não entendia muito bem o que era, mas eu sabia que tratava de pessoas, que salvava pessoas de alguma forma. Legal. E aquilo fez toda uma diferença para mim. Sim. Esses professores nos direcionam. Sim, e tudo sobre pessoas, né? Exatamente. Tudo sobre pessoas. Exatamente. E hoje eu estou aqui num sonho que a gente trabalha para esses sonhos. Sim. Para que não vire pesadelos, na verdade. Sim. Então, faz muita parte de ser o ser humano, de servir o ser humano. Sim. Então, quando ele tem um sonho de uma casa própria, um sonho de
regularizar aquilo que o pai deixou, ou então o sonho de quero construir desse jeito, a gente fala sobre pessoas e sobre servir. Sim. E esse é o nosso propósito maior. Com certeza. Me fala um pouquinho sobre o prêmio do Morar Mais. Que foi em 2023, mas assim, eu quero entender como é que funcionou, como é que foi isso, sua participação lá. Bom, para quem não sabe, Morar Mais é um evento de design de interiores que acontece uma vez ao ano na Zona Sul. E aí, nós, profissionais, arquitetos, designers de interiores, até mesmo construtores, engenheiros, eles podem participar desse evento. E aí são vários ambientes, é uma casa, uma mansão, que cada profissional pega um ambiente e faz o seu ambiente ali. Então, em 2023, a gente estava com mais de 30 ambientes. Era o meu e mais 35, exemplo, né? E acabou que a gente ganhou pelo voto do público, né? Porque existe uma votação, as pessoas vão lá no evento, conhecem, fazem todo o percurso, entram em todos os ambientes e votaram na gente. Nós ganhamos em primeiro lugar. E aí, o primeiro lugar do ambiente mais amado de todos os outros ambientes. Isso acabou gerando uma repercussão. Nós tivemos o RJTV no nosso ambiente. O Fábio Júdice me entrevistou. Tava assim, gente, tremendo muito. O Fábio Júdice na minha frente, assim, ai! Mas foi bem legal. E lá fala sobre como é que funciona o projeto em si. Bom, o ambiente que nós pegamos foi um home office. Então, a gente tinha que construir, fazer todo um design nesse tema. Assim como outras pessoas pegaram quarto de casal, suíte, escritório, sala de jantar, uma sala de estar. Tinha até capela, né? Porque mansões na Zona Sul, a gente trata de casas com mais ambientes assim nesse nível, né? Então, tem a parte de obra também. Tudo legalizado também. A gente precisa emitir a RRT, até para um evento, sim. E a gente tinha, acho que 15, 20 dias para fazer tudo. A casa é super antiga, caindo aos pedaços praticamente. E a gente tinha que transformar tudo em 15 dias. Isso é uma loucura! Porque não depende só da gente como arquiteto e engenheiro da mão de obra. A gente depende também de marcenaria, marmoraria, o piso, as louças, os metais, iluminação, é tudo. Todo mundo junto. São muitas pessoas trabalhando para aquilo dar certo. E pouco tempo. Mas foi um grande aprendizado. Tive muito network. E o bom é que, o interessante, né, é que a gente vem de um pós-pandemia, onde pessoas utilizavam a sua casa para trabalhar e que ficou também, o home office ele acabou ficando ali, fazendo parte de um ambiente de casa, né? Completamente. Tanto que o tema do nosso home office tinha até um cooktop dentro do ambiente. E as pessoas entravam assim, por que o cooktop está aqui e não somente na cozinha? Porque tem pessoas que trabalham verdadeiramente 100% com o cliente entrando e saindo de reunião. E às vezes não tem tempo de ter um momento com a família. E não pode às vezes. Então precisa de estar ali 100% naquele ambiente. E aí esquenta a comida ali, que era um cooktop de indução de 2 bocas só. Caramba. Esse era o intuito, essa mensagem que a gente queria de fato passar. Era justamente para a pessoa só esquentar a comida dela ali e voltar para a área de trabalho. Tem gente que quando é home office não para. Ela vai de horário comercial todo. Existem realidades e realidades, né? É isso. E trazer isso naquele momento foi interessante. Exatamente. E as pessoas falaram, uau, pois é, nunca tinha pensado nisso. Isso que é bom a gente participar desses eventos, porque a gente leva uma nova realidade e possibilidades para as pessoas. Sim, com certeza. É o nosso papel. Sim. Até mesmo dentro da advocacia, é o nosso olhar que vai mudar o que ele quer. Sim. Às vezes ele pensa que é algo e não é. Então, pela nossa expertise ali, a gente apresenta e é isso que você consegue fazer também. O meu, um pouco diferente, mas a gente apresenta a possibilidade. Mas por que você quer vender? Por que você não pode investir? Por que a lei permite isso? E aí a gente consegue trazer isso para o nosso cliente e é isso que nos faz... É o diferencial. Exatamente, que nos faz ser o diferente mesmo. Mas vamos iniciar então a nossa conversa. Eu espero que corretores, que arquitetos, que advogados, que pessoas comuns que não são da nossa área em si, que possa usufruir de tudo isso aqui, Sim. de todo esse nosso conhecimento, de toda... essa expertise do que a gente já faz no dia a dia. Então, que você
possa aprender e fazer parte desse papo de alguma forma. Seja bem-vindo! Então, vamos lá. O meu escritório, ele é especializado em regularização de imóveis. É claro que a gente tem ali outras frentes, tá? Mas hoje o que a gente traz é a parte de regularização de imóveis. E um dos meus parceiros é o arquiteto. Porque a gente faz desde uma regularização simples de divórcio, que é um imóvel irregular, a gente olha e acha, não, mas é um divórcio. Mas lá na matrícula do imóvel constam 2. E se ficou para 1, é irregular. Sim. Então, a gente trata desde essa parte até uma uso-capião, que é algo mais que você precisa organizar melhor. E a gente precisa desse profissional, que é o arquiteto, para fazer a planta, para mostrar que realmente os confrontantes, tudo aquilo ali. Então, você, como minha parceira, é parte importante dentro do processo de regularização de imóveis. E aí a gente troca sempre essa questão, porque assim, as pessoas constroem e depois não sabem, né, o que tem que fazer daquela construção. Sim. Então, hoje o nosso papo é para isso. É para a gente trazer luz, clareza para esse nosso seguidor, para esse nosso cliente mesmo, entender como é que funciona tudo isso na prática. Sim. Então, a gente precisa aqui só colocar diante deles exemplos em relação ao que a gente tem e atende, que talvez seja a dúvida de um. Poxa, mas isso que ela está falando é o que está acontecendo comigo. Sim. Então, o nosso papo é mais ou menos para isso aqui hoje, para que seja algo para o nosso seguidor mesmo. E aí, a minha primeira pergunta, que foi até uma pergunta que uma cliente fez e eu quero passar aqui para a gente discutir. Ela colocou aqui, quer ver? Que para legalizar uma casa que construiu, que ela só tinha um terreno e nada mais, ela quer saber como que ela pode regularizar, na verdade, legalizar a questão desse imóvel no terreno dela. Ela botou, eu construí, mas e aí? Tem algum problema eu continuar no meu imóvel construído, ninguém vai me tirar dali, mas como é que fica em relação à construção em si? Como é que é isso na prática? Inclusive, algumas pessoas até pensam, mas eu tenho IPTU, então quer dizer que está regularizado. Não. O IPTU, ele consegue fazer uma pesquisa aérea para saber mais ou menos a metragem quadrada e fazer a cobrança. Então, isso não está linkado do seu imóvel estar regularizado. Bom, existem processos, né, etapas, para a gente tirar obter o RGI e, posteriormente, o ABITS. Outro erro também, que as pessoas falam, não, mas eu tenho o RGI, eu tenho a matrícula do meu imóvel, mas não sabe que ainda tem uma última etapa, que é o ABITS, né? E, então, vamos lá. Para responder a dúvida da sua cliente, a gente precisa primeiro analisar se o que ela construiu está dentro da legalização, da legislação que cada bairro tem. Às vezes até de uma rua para outra já muda. Sobre os afastamentos laterais, o afastamento frontal, qual é o gabarito? Para quem não sabe, gabarito é a altura máxima que uma edificação pode ter. Se ela está, quantas porcentagens, né, quantos por cento ela está ocupando do terreno. Se essas questões, que é o primeiro passo que a gente faz, tá? É um estudo de viabilidade que a gente chama. Se isso não estiver dentro, a gente precisa verificar o que a gente consegue fazer para que a prefeitura aprove, porque isso não está dentro do quadro de aprovação. E aí, ok, já fizemos esse primeiro estudo de viabilidade, vimos que sim, dá para a gente regularizar na prefeitura, tranquilo, e na maioria das vezes, sim, sem problema nenhum, sem dor de cabeça. Ou então a gente entra com uma averbação, talvez 90% da casa está ok, só tem um pedacinho ali atrás que está fugindo um pouco, a gente entra com uma averbação também diária. Então, a gente dá esse processo, a gente faz uma planta, todo um levantamento, a gente entra com um processo na prefeitura solicitando a regularização do imóvel. E aí começa todos os processos, que dependendo de cada situação, a gente tem vários ramos ali dentro. Tem gente que acha que isso é um bicho de 7 cabeças e não é. É chato porque é burocrático, mas não é impossível e nem difícil. Exatamente. E assim, existe uma valorização na legalização. Sim. A gente vê que, eu que assessoro o corretor de imóveis, a gente vê que às vezes eles deixam de vender
Porque eles visualizam uma construção, mas não sabem que o terreno em si que está regularizado. Está no nome da pessoa, na matrícula do imóvel, aquele terreno, mas a legalização da construção, a expedição do habite e a averbação dele não está. Então, isso para ele é prejudicial, porque ele não consegue viabilizar uma venda de forma financiada, por exemplo. Sim. Esse cliente não pode ter a opção de... Está vendendo por quê? Pode investir naquele imóvel? Posso dar em garantia e pegar um valor para poder resolver? Às vezes é o empresário quer ter um capital de giro e dar o imóvel como garantia. Mas quando bate no banco, na instituição financeira, ele olha, só tem aqui o terreno no teu nome. Mas e a construção? Como é que eu vou fazer uma garantia em relação a isso aqui? Sim. E aí, às vezes, a gente perde essa venda porque o corretor ele entende que existe um imóvel. Só que ele não sabe o que está ali na documentação. Às vezes passa para o jurídico para ver. E aí a gente vamos ver se a gente consegue legalizar. E aí é um caso de uma cliente em comum. A gente para legalizar, colocamos na matrícula do imóvel e aí sim você, corretor de imóveis, pode vender. Então, esse é um papo também para você que é corretor, para você que quer investir com o seu imóvel em uma home equity, enfim, para que ele esteja legalizado. Então, esse é um papo, de fato, importante. Sim, não, muito importante, porque a maioria dos problemas que nós temos no Rio de Janeiro é por conta disso, de uma edificação, uma construção que não está legalizada. E aí... Parece que não, mas é uma cascata, uma bola de neve que só vai aumentando em vários outros problemas sociais que nós temos hoje em dia. Exatamente. E assim, vamos tirar essa parte de venda e trazer para uma questão de inventário, por exemplo. Quando a gente pega para transferir o bem após o falecimento, o que a gente faz? A gente vai analisar o que está dentro da matrícula do imóvel. Sim. Só que aí, a matrícula do imóvel é terreno. Tem 3 casas construídas que já pagam IPTU separado. Quando a gente lança na declaração, a gente lança a inscrição do IPTU. E aí, quando bate na matrícula do imóvel, no RGI, para ele registrar esse formal de partilha ou essa escritura pública de inventário, ele olha e fala, olha, tem 3 imóveis lá, legaliza. Então, você está deixando um problema, às vezes, né, para que seja resolvido para os seus herdeiros. Sim. Então, o ideal comprou o terreno, está construindo, legaliza e regulariza. E por isso que é o nosso papo de hoje mesmo. Isso aí. É trazer a luz a isso. E, infelizmente, Lu, a gente pega muito cliente vindo pela dor, né? Porque infelizmente, é realidade, tá, gente? Muita briga de família. Exatamente. E aí já chega um caos pra gente. Porque a gente não tem que, além de ter que fazer o nosso trabalho... poder orientar o cliente, a gente ainda precisa orientar ele emocionalmente, porque tem muitas pessoas que vêm de um divórcio, um falecido. De um luto, né? Exatamente. E aí ter que lidar com toda essa burocracia, é melhor remediar, né, gente, do que depois uma situação caótica dessa. Exatamente. E assim, as coisas mudam, as legislações mudam. Hoje, para você, pode estar dentro de uma construção que pode ser feita, como daqui a no mesmo ano ou no ano seguinte, já ter um novo plano diretor, uma nova regulamentação ali, uma normativa que não vai conseguir regularizar como se você tivesse feito naquele tempo. Às vezes até o nosso prefeito, né, ele consegue liberar o mais-valia. Então, se o mais-valia estiver aberto, você pode melhorar a sua situação, dependendo da sua situação, com o mais-valia ou o mais-valerá, né? Então, algumas situações dessa pode te beneficiar. Não, com certeza. E assim, entender que não deixar para depois é valorizar. Isso. É investir no seu dinheiro, no seu patrimônio. E não é uma coisa que, ninguém vai me tirar daqui, isso aqui é uma coisa que ninguém vai... Não. Tem uma valorização para a venda, que a gente sabe que tem. E também tem uma valorização para quem você está deixando. Sim. Porque assim, se a gente tem um bem, alguém vai ficar em algum momento. Se você tem aí a sua mulher, os seus filhos ou o seu marido, ele vai usufruir daquilo ali. Sim. E aí o ideal é já deixar isso organizado, que a tendência não é
facilitar, né? E, gente, vamos mostrar para vocês qual é o jeito certo de se fazer, tá? Não é construir para depois legalizar, não. Primeiro você comprou o seu terreno legalizado? Ótimo. Você vai procurar um arquiteto, um profissional da sua confiança, vai fazer o projeto, vai legalizar, vai solicitar a aprovação para liberação da obra e aí sim você vai construir. Não deixe para construir e depois legalizar, porque no meio desse processo você pode acabar recebendo uma multa. Simplesmente uma multa e vai embargar a sua obra, porque também acontece muito, a gente pega muito isso. E aí no meio, ninguém quer pagar multa, é um dinheiro, um valor que você acaba perdendo de graça. Verdade, e assim, é tão normal isso acontecer, né? Infelizmente a gente vê muita coisa assim. Mas, Lu, é culpa nossa também. Eu costumo dizer isso, porque a gente não sabe educar as pessoas para isso. Por isso estamos aqui. Exatamente. Para falar, porque às vezes para a pessoa é normal. Sim. Não, eu vou construir, depois eu regularizo, depois eu vejo como que vai ficar. Sim. Às vezes para a pessoa é normal e Sim. talvez seja cultural até. Isso aí. Que é aquela coisa do ter a terra e tudo, e aí vai, constrói, e aí mora, e aí acha que depois de um tempo a gente faz uma uso campeão. Sim. E aí tudo isso vai ter que ser legalizado em algum momento. Sim. E aí o ideal é isso. Comprou o terreno, pensa em construir, faz todo o processo, aprovou, começa a construir. Isso aí. Mas a gente tem essa ansiedade, né? De ver a coisa já pronta, o negócio já andando. Brasileiro, né, gente? Tudo bem. E aí a gente fica nessa depois de ter um prejuízo maior. Sim. Né, das coisas serem de uma outra forma. Por exemplo, um imposto que você deveria pagar no valor naquele momento, você vai pagar, sei lá, quantos depois, por conta de não ter regularizado no tempo certo. Exatamente. E aí a gente passa, né, essa situação. Mas falando de família. Vamos lá. Falando de família. A gente vê que tem muita gente que constrói lá no terreno da família. Como que funciona isso na prática em relação a legalizar? Tem um terreno, tem um monte de família morando junto. E aí é da mãe do pai, mas tá lá a nora, o genro, todo mundo morando naquele terreno. Sim. Como é que você faz? Você já viu isso na prática? Então, o que você pode deixar aqui para quem está assistindo? Como é que funciona isso? Tá. Primeiro, gente, isso não é errado. Tá? Contanto que você também legalize isso. A gente chama isso de desmembramento, porque inicialmente é um terreno único. Só que agora tem várias construções dentro dele. Então você precisa fazer o desmembramento. Cada um vai ter uma parte, uma parcela desse terreno. E aí é importante que cada pessoa, cada casa unitária tenha a sua própria entrada independente das outras. Ou seja, se é só um portão para todo mundo acessar, tá errado. A prefeitura não vai autorizar isso. Agora, se cada um pegar esse portão e desmembrar ele, cada um tendo a sua entrada independente, aí ok, a gente consegue legalizar e é um processo muito tranquilo, bem levezinho. Ele é um dos mais leves que eu mais gosto de fazer, inclusive. E isso é importante trazer porque aí o casal se separa e investiu naquele imóvel junto que está na casa da sogra. Gente, não é um problema com a sogra, mas assim, Uba, tá na casa da sogra. Olha, cara. E aí o que acontece? Se separa, construiu na casa ali, no terreno que era da sogra, e aí o que ele faz? Ele tem que se divorciar, né? Se separou, vai ter que regularizar aquele imóvel. Sim. E aí, se tiver desmembrado, instituição de condomínio, tudo como tem que ser na matrícula do imóvel, e aí a gente vai individualizar também as matrículas, vai ser perfeito. Por quê? Porque aí cada um vai ficar com a sua parte, e é isso. Nem tem uma dor de cabeça posterior. Não tem, porque se ficou com ele e tiver ali, de repente, o valor que ele, olha, era 100 mil. Sim. Construímos 100 mil, 50 para cada um, divorciou, vai ficar só com ele, aqueles 50 entra nesse formal de partilha, entra no imposto como exceção de imposto e fica tudo normal. Então, é um cenário ideal, né, Lu?
regularizar o terreno da casa da sogra, onde você mora com a sua família e, por algum motivo, óbvio que a gente não pensa nunca em separar, Claro, né? A gente claro. casa e constitui família para sempre. Claro. Mas, se tiver que acontecer esse cenário, você já sabe que tem uma matrícula individualizada, que já tem toda uma segurança que quando tiver que fazer o formal de partilhar esses bens, esse bem, né, esse imóvel, você já está com ele legalizado, organizado, matrícula individualizada, vai lá, faz um imposto normal e segue a vida. E lá na matrícula vai ter fração ideal, vai estar 50 por 100, ou seja, metade, metade. Zero dor de cabeça. Gente, ó, melzinho. E é importante a gente trazer isso, porque assim, agora, construindo terreno que não era meu. E aí a gente tem que ter isso, né? De saber como que faz no inventário ou num divórcio. Eu sempre trago essa parte porque é a minha parte de regularizar. Sim. Se ele já divorciar, ele vai procurar um advogado para fazer a partilha. E a gente tem que identificar ali de quem é. Porque Sim. senão a gente não consegue nem partilhar aquele bem, Sim. se não tiver regularizado. E essa situação, já mudando um pouco o tema, me faz lembrar, porque é parecido, sobre a lei do puxadinho. Exatamente. Né? Lei do puxadinho nada mais é que você ter direito, vamos supor, exemplo, a laje. A laje de cima está batida, você não construiu nada ali em cima. Você pode construir e até vender para uma outra pessoa, né? Mas até para construir precisa legalizar. Por mais que você tenha direito a usá-la, você também tem que legalizar a construção em si. E aí, a lei do puxadinho, eu não sei se eu amo ou se eu odeio. Mas como é que você faz a legalização disso? Olha, pra ser Conte. sincera, ainda não pegamos nenhum caso. Nenhum caso. Na prática, não. Na verdade, sim e não. Tá, eu tenho bem um similar, que inclusive até futuramente, bem breve, a gente vai precisar conversá-lo. Mas tô fazendo o projeto ainda, né? O prédio já vendeu para o proprietário o direito da laje. E não tem nada construído. Então, a gente... E infelizmente, tem pouca... Como eu posso dizer? A prefeitura, quando a gente vai analisar o que a gente pode ou não fazer, são as diretrizes, né? Ela ainda não tem nada muito claro ainda sobre o que a gente pode ou não nessa lei do puxadinho. Então, a gente, até para fazer um projeto, fica até um pouco difícil, receoso. O cliente pergunta pra gente, e aí, a gente pode fazer isso também? Eu posso colocar um ofurô? Aí eu... E agora? Não tá lá na diretriz da prefeitura. Mas, enfim, a gente vai analisando, né? Que é o caso desse meu cliente. Ele quer colocar uma ofurô bem na laje dele. Enfim, então... ele já comprou com isso, com essa lei autorizada, não tem nada construído, a gente está em processo de projeto ainda para ele aprovar, ele aprovando, a gente ainda vai levar para a prefeitura analisar e aí sim a gente começar todo o processo. Então, assim, eu estou ainda no meio do caminho, eu não sei te dizer muito bem sobre isso. Mas aí depois é só... gravar, que a gente já manda. Como que foi essa parte na prática? Nós estaremos juntas teoria, nessa exatamente. jornada. Na teoria, a gente já entende que pode ser feito, tudo certinho, mas na prática a gente vai verificar como que funcionou para esse cliente. Porque, assim, não adianta. Cada caso sempre vai ser um caso. Sim. No direito e na arquitetura, eu acho que, tratando-se de imóveis, é personalizado, não tem jeito. A gente tem que entender. Porque, às vezes, na matrícula lá... é do tataravô. E aí a gente tem que entender o porquê que não foi passado para as pessoas. Sim. Eu olho assim, mas quem é João, gente? E quem está me trazendo é o Paulo. Uhum. E aí a gente fica na regularização tem muito disso. Então, cada caso vai ser um caso. A aplicação da lei é a mesma, mas será que é uma uso capião e não é uma indicação compulsória? Exato. Será que é uma compra e venda? A gente consegue resolver e aí a pessoa acha que é uma uso capião? Sim. Esses dias até eu tive uma cliente assim, que ela entrou em contato comigo, olha, vi seu Instagram, vi que você fala sobre isso, moro perto do escritório, posso ir até aí? Aí veio no escritório. Chegando no escritório, ela me mostrou a documentação dela. Mas ela já tinha iniciado uma pergunta comigo, o seguinte. Olha, vi no seu Instagram, vi que você fala sobre isso, e como é que eu faço uma uso capião extrajudicial? Aí eu falei, tá, e o que você tem de documentação? Eu tenho uma promessa de compra e venda.
Tá bom, tem uma promessa de compra e venda. Vem aqui no escritório que a gente vai organizar isso aqui. Quando ela chega no escritório, ela chega com uma escritura de promessa de compra e venda, uma escritura. Não era um instrumento particular, era uma escritura já quitado. E só que ela não tinha noção de onde estava o vendedor. Então, para ela, o caminho era o uso capião. Já moro há 20 anos, quero fazer, então, a regularização, preciso regularizar isso enquanto a minha mãe está viva. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, não é pela uso capião. Porque você é uma promessa de compra e venda por instrumento público, uma escritura pública, já quitado. Então, a gente consegue fazer por esse caminho aqui. Vamos tentar identificar onde está o vendedor? Por um acaso, o vendedor é não conhecido. E aí, nós fizemos normal, uma compra e venda que durou aí 1 mês, mais ou menos, porque ela teve que levantar, né? Foi tudo muito na hora. Sim. Então, ela teve que levantar custos em relação à ITBI, às certidões, que ela tirou as certidões dele também, do imóvel, escritura, honorários. Então, tudo isso a gente organizou em 1 mês. E uma uso capião talvez demoraria 1 ano, 2 anos. Ou uma edificação compulsória, porque ela tinha o título. Poderia demorar muito mais, ou então fazer um requerimento direto no RGI, porque pode ser feito com a promessa de compra e venda quitada. Mas a gente identificou o vendedor, ele falou, claro, passo sim, a gente perdeu o contato. Na pandemia, a gente perdeu o contato e tal. Inclusive, o pai que tinha feito a transação faleceu pela Covid. Então, assim, tudo ali estava favorável para que ela resolvesse uma questão de compra e venda. Sim. Que era simplesmente ligar para o cartório, tirar as certidões, pagar o imposto e marcar a escritura. E eu estava assessorando tudo isso. E ela veio achando que era uma uso capião. Então, informação a gente está dando. E aí a pessoa tem que enquadrar ali no seu caso. Por isso que imóvel é cada caso um caso. Sim. E aí é por isso que eu estou falando isso, por conta do seu caso prático. Sim. E na hora você vai ver, consigo identificar por aqui. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Então, é importante ter, sim, a orientação de um profissional que entenda. Não basta ser advogado ou arquiteto, tem que entender dali. É isso. Porque, assim, no nosso ramo, tem várias especialidades. Sim, muitas. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou atuar com um médico, por exemplo, tendo um problema no coração e no ortopedista? Faz sentido nenhum. Não tem como. Então, quando a gente procura um profissional, a gente procura um profissional que entenda daquela área. Sim. Então, é importante que o profissional que você procure entenda da regularização e da legalização do imóvel. Sim. Para que tenha êxito, para que as coisas aconteçam. Sim. E aí eu não trago nem para a gente, não. Tem vários profissionais bem qualificados, sabe, que vão te ajudar em relação a isso. Mas o nosso papo é para dar luz e clareza que você precisa organizar o seu imóvel, principalmente em vida, o quanto antes, porque tudo muda. Tudo pode mudar. Por favor. Tudo pode mudar. E aí, falando sobre servir, falando sobre vida, falando sobre pessoas, não tem como a gente deixar uma pauta tão importante, né, que não é só uma questão a nível Rio de Janeiro, nem Brasil. É uma questão onde o mundo está olhando para isso. Sim. E isso tem muito a ver com o imóvel em si. Isso tem muito a ver com a construção em si. E eu acho que é um dos que tem mais ataque, digamos assim, para ficar bem claro o vocabulário aqui, ao meio ambiente ou à parte mesmo social, que a gente vê que o imóvel está no meio disso. E aí, quando a gente traz essa visão do que o mundo está trazendo em relação à sustentabilidade, a gente pensa, sim, no imóvel, naquilo que é sustentável, no que as pessoas estão falando e construindo. E quando eu digo pessoas falando, eu digo construtores mesmo, arquitetos. O que eu posso trazer para o meu cliente para que ele saiba que o imóvel dele é um imóvel que está agredindo menos o meio ambiente, que é sustentável. Então, assim, é um papo que eu gostaria de bater aqui para que isso seja não um futuro, mas eu acredito que a sustentabilidade é o já.
É o agora. Já chegou, já está sendo aplicada. Exatamente. E que seja da nossa geração, sabe? Que seja e que comece aqui. É claro que a gente tem um decreto, e eu vou falar um pouquinho disso depois, que é de 2013, ou seja, tem muito tempo. Mais de 10 anos. Exatamente. E a gente não está tratando isso, talvez, não com tanta... Pode ser que esteja sendo tratado, mas não com tanto enfoque, não com tanta informação, com clareza para qualquer tipo de consumidor. Não é só aquele de alto padrão, de médio, mas para qualquer tipo de consumidor sobre isso. Então, eu queria que você me falasse assim, um pouco do que você pensa em relação a isso, se um cliente chegar para você hoje, eu aqui. Lê, me fala sobre o que eu posso, dentro do meu imóvel, trazer esse viés sustentável, o que eu posso utilizar, o que eu posso fazer no meu imóvel que você me indique para que eu seja e faça parte dessa sustentabilidade em que o mundo está olhando e que a gente precisa defender. Bom, o que está mais em alta no momento é placa solar, né? A placa solar, ela tem um investimento alto, inicial, mas que depois ela começa a devolver a você. Conforme você vai gerando mais energia, aquilo retorna para você como um desconto na sua conta de luz. E não somente isso, não só para você. Se você quiser ter um desconto na conta de luz da sua mãe, que nem mora com você, é uma casa à parte, você consegue também. Porque é tanta energia formada pelas placas solares que é fantástico isso. E também temos outro estilo de placa solar, que ela aquece a água também. Então, assim, você às vezes não precisa nem ter o chuveiro elétrico também, que consome muito a energia. Você pode ter junto à placa solar comum uma outra específica para aquecer a sua água. Uau! No verão a gente não precisa, né? No verão o negócio já sai quente por natureza. Agora no inverno do Rio de Janeiro, que a gente, né, 20 graus já está muito frio pra gente, tá ótimo. Durante o dia fez o sol, ele vai esquentar a sua água. E, vamos supor, um dia com muita nuvem, não fez sol, faz o quê? Aí sim ele arma um sensorzinho que ele esquenta por conta própria. E aí sim ele usa um pouco da sua energia. Mas ainda assim, é muito tranquilo. É quase nada. Então, é raro o Rio de Janeiro não ter, né? Tô falando do caso do Rio de Janeiro, mas também temos São Paulo, Minas, Cuiabá, então. Cuiabá, eu tenho família em Cuiabá, costumo falar que é Cuiabrasa. Lá não chove nunca, é sol de 40 graus o dia todo, todos os dias sem cessar. Ali, em Cuiabá, né, Mato Grosso, placa solar em todas as casas. Não tem uma casa que você olhe e não veja uma placa solar. E também tem um que eu gosto muito de falar com os clientes, que é o mais fácil, o mais simples, que não vai te dar quase custo nenhum. Na legislação da prefeitura, ele pede que a gente tenha 10% do terreno permeável, ou seja, que possa chupar um pouco da água. O que seria isso? Um jardim. 10% do seu terreno tem que ser jardim. Caramba. Pois é, então, vamos supor, a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitas catástrofes acontecendo por conta de chuva. Aqui no Rio de Janeiro choveu, acabou. Você está alagado e tudo mais. Sim, gente, isso também é culpa do nosso governo, da nossa prefeitura, que não faz a manutenção da nossa infra de forma correta. A população vai aumentando e eles não vão aumentando a bitola da infra. Mas parte também é culpa nossa, porque a gente pega o terreno, maravilha, eu quero colocar revestimento em tudo, pavimenta, pum. Não deixou uma área sequer para um jardinzinho, uma terra para sugar um pouco. Vai chover. Não é só estética, né? Não, exato. E jardim é tão lindo, né? Coisa mais maravilhosa. Tem gente que tem cachorro. Ah, eu não quero ter jardim porque meu cachorro vai destruir. Deixa só areia. Deixa só a terra. Acabou. E ainda assim a gente consegue deixar bonito. E aí quando chove, aquela chuva torrencial, não tem como nada da nossa casa. Imagina, é só a sua casa? Não, são várias casas. Muitas casas que não tem 10% permeável. E aí acaba que sobrecarrega a infra da rua, pluvial da rua. Então a culpa é nossa também. Hoje em dia muitos fazem isso, pavimenta tudo e não deixam um jardinzinho que se quer. E aí é mais uma orientação de quem entende do negócio. Porque às vezes ele também utiliza de um profissional.
Sim. Para poder fazer e que pode colocar isso no projeto. Exatamente. E aí, de repente, não faz e a pessoa também não tem esse conhecimento de que tem que fazer, de que isso é benefício, do que pode funcionar. Sim. E aí acaba não fazendo por isso. Sim. Mas é uma ideia que o profissional ele pode atuar. Exatamente. E para o bolso do cliente, seu bolso, é menos revestimento, menos argamassa, menos contrapiso, menos... É só um jardim, é só deixar ali a grama crescer. Não tem custo nenhum. Tu vai ter até dor de cabeça para depois cortar a grama. É verdade. Mas assim, a gente precisa pensar nisso. Sim. Não tem jeito. E eu acho que além disso a gente consegue reutilizar água. Como é que funciona essas questões? Ah, sim, também tem questão da reutilização. Você vai querer lavar o seu jardim, o seu quintal. Então, toda a água que você já usou, água limpa, tá, gente? A água limpa que, às vezes, o tanque. Você só lavou um pano de chão ali no tanque. Essa água que a gente chama de água limpa, que ela vai para um sistema para usar para essas áreas de limpar a área social da sua casa, o quintal, o jardim, às vezes até lavar o próprio carro. Então, é para isso que a gente usa a água limpa para fazer a reutilização. E, gente, é incrível, né? E isso tem uma cascata social maravilhosa. Porque sabemos a nível mundial que a água cada vez mais está escassa. Graças a Deus, no Brasil, a gente não tem esse problema, mas um dia chegará. E a gente precisa pensar no próximo, né? Nos nossos filhos, netos dos nossos netos e por aí vai. Então, vai impactar neles lá na frente, né? É sobre isso que a gente fala, sobre sustentabilidade, né? Então, a reutilização da água ela é exatamente para isso. Ao invés de ir direto para o seu esgoto, não. Você consegue ainda reutilizar a água, por isso o nome, reutilização, para outra coisa. 2 vezes a mesma água, limpa. É verdade, limpa. E assim, a gente fala do Rio de Janeiro e aqui foi o pioneiro em relação a essas questões de sustentabilidade. A gente tem um decreto 35745 de 2013, que trata sobre essas questões. E é muito legal esse decreto porque ele fala sobre o certificado de sustentabilidade. Sim. Que traz o Quali Verde, que é como se fosse uma qualidade verde. Sim. E aí lá ele vai ter um rol dos seus pontos. Uhum. Do que você faz na tua construção. E isso não é só em construção de edificação nova, não. Uhum. Edificação também já existente. Sim. Claro que para residencial, comercial, misto ou institucional. A gente, inclusive, tem aqui próximo ao Recreio que foi o primeiro. E nós temos já na SMU já projetos para ser aprovado. Que legal, tô sabendo aqui agora junto com vocês. Aqui no Recreio. Não vou falar o nome, mas é um institucional. Depois você me fala. É um institucional, ou seja, funciona ali uma instituição. Que legal. Não vou falar o nome, mas é sobre treinamento de helicóptero. E lá eles fizeram isso e ganharam esse certificado. Que são 2 tipos, né, de certificado. Se você atingir 70% ou 70 pontos de todo o rol que existe de pontuação, do que você está usando para ser sustentável, enfim, você tem ali o Quali Verde. E se Legal. você tiver 100% da sua construção, que nós já temos na SMU uma construção, aqui no Recreio também, para poder ser aprovado, que tenha o Quali Verde total. Uhum. Aí você tem todos os pontos sendo tratados ali Sim. de forma como uma boa prática. Sim. E isso é importante, Lê, porque assim, a gente falar sobre isso, porque não tem como não ter um benefício. Uhum. Ou seja, você tem uma credibilidade na sua obra, você tem uma credibilidade na sua construção, você é um certificado daquilo ali, porque as pessoas estão conscientes disso. Existe um consumidor consciente hoje. Espera deixa eu ver aqui se eu posso investir nesse imóvel que gera sustentabilidade, Uhum. que comunica com o que o mundo está falando, com que tem uma agenda preparada em 2030 para a ONU tratar, então a gente tem uma agenda até lá. Sim. Então, tudo isso a gente traz para o nosso consumidor de que você pode comprar algo que eu
estou fazendo parte de uma sustentabilidade. Uhum. Então, assim, é interessante quando você tem esse certificado. Sim. E é claro que tem leis sendo feitas para que você tenha benefício, como um IPTU verde, como coisas que te trazem esse benefício de, olha, meu imóvel, ele é um imóvel sustentável. O que eu tenho aqui que eu posso ter de benefício, de isenção, de desconto, que todo mundo quer. Na verdade, eu no bolso é algo que, ou melhor, favorecer o bolso, Exato. a gente quer estar ali. E não é um investimento que a gente fale assim, muito caro, isso é fora da minha realidade. É um planejamento. Sim. Que você vai ter o retorno disso. Isso aí. E ser sustentável. Isso aí. E servir o meio ambiente. Né? E é uma pauta que a gente precisa realmente, tratando de imóvel que agride tanto o meio ambiente, é falar sobre isso. Inclusive, a gente teve recentemente o G20, sediado aqui no Rio de Janeiro. Que foi no Rio de Janeiro. Justamente no Rio de Janeiro, né? E aí isso foi pauta de conversas e reuniões deles ali. Exatamente. Para então, vocês assim, verem o nível da importância e da preocupação mundial sobre isso. Exatamente. E assim, a gente como profissional da área, a gente precisa trazer isso. Uhum. Não tem jeito. A gente precisa mostrar para o nosso cliente que você pode fazer isso, isso e isso no seu imóvel. Sim. E lembrando, pode ser construído já. Ou construído. E aí você ter uma certificação e você ter um selo e vai, com certeza, se beneficiar das próximas leis. Tem projeto de lei aí para que as pessoas tenham um desconto muito considerável em relação a esse imóvel sustentável. Sim. E valoriza muito o imóvel. Como eu falo que eu assessoro corretores, a gente está no dia a dia da venda. Quem não quer hoje olhar e eu vou comprar um imóvel sustentável? Por esse próprio consumidor consciente. Eu vou comprar porque isso é para o futuro. Isso vai trazer um benefício para uma geração futura ou para mim também. Porque aí eu vou participar de todos esses benefícios que um certificado de uma Quali Verde ali, de uma prefeitura falando, olha, meu imóvel é sustentável. Ou Quali Verde Total. Que honra, né? Que honra ter esse selo na sua própria casa. Incrível. Exatamente. E aí a gente pode conduzir como profissional esse proprietário, ou esse consumidor, ou o comprador que quer comprar aquele imóvel ali, ou até mesmo numa construção. Sim. Que ele não quer vender, está ali para construir, e a gente identificar o que pode ser feito na construção dele, e olhar, e ter esse olhar de que não é caro fazer. É um investimento que você vai ter um retorno. Sim. Lá na frente, com certeza vai ter. E sabe o que é engraçado? Grandes empresas já fazem isso. Na verdade, elas, quando estão querendo abrir uma nova filial, elas procuram lugares, terrenos estratégicos que elas conseguem aplicar tudo isso, porque o imposto vem mais barato. Só por ela dar o check em todas essas obrigações. Que existe, que deve ser... boa parte está dentro de um certificado, Exato. Que é o certificado mundial. Exato. A pronúncia agora me falha a memória, mas a sigla é LEED, que é um certificado que ele tem para que ele consiga ter essas isenções, imposto, e valoriza. É uma diferença absurda. Eu fiz recentemente não, deve ter um ano no máximo, a transferência de um escritório inteiro, de um lugar aqui do Rio de Janeiro, para outro, só por conta disso. Eles falaram assim, não, a gente vai investir nisso. Está sendo um gasto que a gente não contava, mas o retorno vai ser muito maior. E assim, era 3 ruas depois. Porque nesse terreno X que eles estavam hoje, eles não conseguiam aplicar essas coisas e no outro eles conseguiam. Olha a preocupação de uma empresa, gente. Uma empresa grande, nem precisava. E mesmo assim, eles se preocuparam com isso. Claro, é aquilo que você falou, dói no bolso, né? A princípio, é algo que você tem que investir. Tem essa consciência. Nós, que somos muito menores que uma empresa, é um imóvel bem menor, né, em comparação, a gente não está se preocupando tanto assim. Não, a gente vai começar a educar mais ainda a galera, né? E por isso a gente agradece por você estar até aqui agora assistindo a gente e tendo essa consciência. Exatamente. Agora, a parte interna. Tem alguma coisa que você indica para essa parte sustentável?
Deixa eu ver, deixa eu pensar. Porque assim, parte interna não tem muito que a gente possa fazer, porque o que a gente já está instalando na parte externa já está alimentando o interno. No caso, a placa solar. Então, assim, não importa se você tem vários elétrons na sua casa. O inverter. Hoje em dia tem até máquina de lavar inverter, ar-condicionado inverter. Eles consomem muito menos energia. Eu sei porque na minha casa eu tenho. Então, assim, ar-condicionado. Já é sustentável. Na minha casa, o ar-condicionado tá ficando ligado todos os dias, esses dias aí de 40 graus. E a conta chegou e não pesou nada. Eu falei, gente, que maravilha! Vou deixar o ar-condicionado mais ligado, mais tempo assim, né? Por quê? É inverter, gente. Só não fala Marx, eu vou pedir... Não. Fica comissão aqui. Não. Mas a máquina de lavar também. A minha específica, eu consigo, quando eu quero lavar roupa branca, exemplo, eu coloco em 60 graus. Então, ela precisa aquecer a água. E por conta disso, também consome mais energia. Mas, por ela ser inverter, tá de boa. Não pesa também na minha conta. Imagina se eu tivesse... É que eu moro em apartamento, né? Mas imagina se eu morasse numa casa ainda com placa solar. Esquece, eu não ia pagar a conta nunca. Eu ia ficar morrendo de felicidade. Então, fica a dica. Não simplesmente do imóvel em cima do que está dentro. A gente pode utilizar coisas que sejam também recicladas, enfim. Exato. A gente consegue cumprir o nosso papel Dever dentro social, disso. né? Exatamente. Porque é um impacto que a gente causa na sociedade falando sobre algo que tem que ser falado, não tem jeito. Sim. Né? Em relação à construção, é fato. Existe a questão setor imobiliário, mercado imobiliário, que tem que ser sustentável. Não tem jeito. Então, que isso seja algo que a gente consiga ter voz para atingir essas pessoas que... Cara, realmente, eu vou fazer isso. Porque vai doer no bolso, mas o meio ambiente vai agradecer. Sim. Não é um papo, assim, gente. Não é aquela coisa do vambora, exatamente, Lê. Não é esse papo de, olha, o mundo, não. É a consciência mesmo de que, se não tratar agora, vai ter um problema futuro. Para o teu bolso também, economia, e vamos lá. E vamos para frente, que é isso que é o legal. Já estamos terminando. Passa tão rápido. Muito. Passa muito rápido. Muito. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu falar com o nosso consumidor, falar com o nosso cliente, falar com quem não entende da área e talvez acha, olha, eu estou nessa situação, eu preciso organizar o meu patrimônio, eu preciso organizar aquilo que meus pais deixaram, aquilo que eu, de repente, eu guardei o dinheiro a vida inteira, porque para muita gente é isso. É o investimento da vida inteira. E aí talvez você não é seu. O maior sonho do brasileiro é ter a casa própria. Exatamente. Às vezes tem e pode perder. Assim, da noite pro dia. Exatamente. Só por conta da documentação. Então, que você seja alcançado por esse papo, que esse é o propósito, para que você tenha essa clareza do que você tem. É o seu patrimônio, é o seu imóvel, é o que alguém deixou para você e que você precisa organizar realmente. Dica 1, que vai ficar aqui bem claro, regulariza antes. Comprou o terreno, faça todo o processo, tudo que tem que ser feito antes de construir. Sim. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. A gente tem regularizações de terrenos que a gente precisa, para legalizar a casa, fazer a regularização do terreno. Sim, sim. E aí, o que a gente faz aqui? É um valor, quando você compra o terreno, para você pagar o IPTU e colocar no... Perdão, para você pagar o ITBI e colocar no seu nome. E é um outro valor quando você constrói, que é transferir aquele terreno. A gente tem casos assim, de que ele comprou o terreno, e aí quando ele vai regularizar, passando para o nome dele, ele paga o imposto de transmissão, que é o ITBI, e aí a prefeitura fala, olha, já identifiquei, como é que eles falam? Por informações aéreas, ele já verificou que tem uma casa naquele terreno. Sim. E aí o que ele faz? O que era 80 mil, 100 mil, passa a ser 200, 300, 400 mil. E aí você está regularizando um terreno para poder ser teu, estar no teu nome,
E a casinha que você construiu lá, ele já identificou e já colocou dentro dessa base de cálculo, e a alíquota não vai ser sobre os seus 30 mil que você comprou o terreno. Sim. Vai ser sobre os 300 mil que ele disse que o terreno está valendo por conta da casa. Exato. Então, precisa ter esse olhar. Sim. Comprou um terreno, 100 mil reais, vamos pagar sobre os 100. Isso aí. E aí depois vai organizar a legalização da casa, vai colocar na matrícula do imóvel e tudo certo. Você só tem a ganhar. A gente não perde nunca. Quando a gente faz o certo, a gente nunca perde. É isso. Isso é algo milenar. Está escrito em um livro bem maravilhoso. É verdade. Então vamos finalizar. Sim. Nossas considerações finais. Muito obrigada, Lê, por estar aqui. Eu que agradeço, foi maravilhoso, adorei. E olha só, se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver mais de 20, a gente pode voltar a fazer vídeo? Tô auto me convidando aqui já. Podemos. Se tiver maravilha. Perguntas, a gente traz aqui e bate esse papo de novo. Isso aí. Como que as pessoas encontram a sua empresa, você, como é que encontram? Legal. Então, eu vou soletrar, né, gente? Porque, pelo que vocês já viram, o meu sobrenome é meio difícil. Mas lá no Instagram, você coloca @arc, de arquitetura, SAVAGET. Arc Savagi. Olha, eu falei Savagi no começo, eu acho. Falou certinho. Falei, então tá bom. Tem que fazer o biquinho, gente, Savagi. Entendeu? Igual francês. Então, te encontram assim. O seu escritório fica aqui no Absoluto, no Recreio de Bandeirantes. Isso. Aqui no Rio de Janeiro, mas atende todo o Brasil. Como é que funciona? Sim, a gente já fez projeto de agronegócio, inclusive, em Tocantins, super bacana. E fizemos também uma área gourmet em Cuiabá. Como eu tenho família, ela também tem conhecidos lá. E estamos vendo aí de fechar um projeto internacional. Então não é só Brasil, gente. É Brasil, o mundo. Todo mundo está focado na sua arquitetura. Um prazer. E estendo isso a toda a sua equipe, que eu sei que é uma equipe maravilhosa, que nos atende com toda a ética, transparência, eficiência. Então, estendo o agradecimento a todos eles. Ruba, muito obrigada. Estúdio Club, minha casa, gente, minha casa. Já estamos aí no, 10º episódio. Só da Além das Paredes, mas tivemos um aqui também. Então, assim, muito obrigada a vocês por nos acolher, por nos permitir fazer isso aqui, com tanto carinho, com tanto amor. Eu sou grata mesmo, porque tudo começou com o dono da empresa, e eu não sei se eu posso falar o nome, Gabriel, foi você. Tudo começou com você. E aí a paixão aconteceu em relação aos episódios, e a gente está trazendo essa pauta do mercado imobiliário, do investimento imobiliário. Então, eu agradeço de coração, já que eu tenho 1 minuto para terminar, ao espaço e a esse estúdio que me acolheu e que acolhe todos os meus convidados com o maior carinho. Então, muito obrigada. Então, vamos finalizar. Eu também agradeço, viu? Porque é super simpático, realmente acolheu bem. Então, estou ratificando aqui tudo que ela falou. Olha, para você que vai nos assistir, nós vamos colocar no nosso canal lá do escritório. Acredito que entre hoje e amanhã, não sei, mas quero que você assista esse episódio e traga clareza para o teu negócio, para o teu investimento, para o teu sonho, porque às vezes a gente fala sobre legalização, mas também sobre patrimônio e também aquilo onde que você ganha o seu pão, que é o seu ambiente comercial, que é o seu patrimônio comercial. Então, eu quero agradecer por você ter assistido, por ficado aqui conosco até o final, mesmo que não seja efetivamente ao vivo, mas essa gravação vai ao ar. Eu quero agradecer você, que se não fosse, a gente não estaria aqui. É verdade. Então, é para você aí, nosso cliente, parceiro, consumidor consciente, e vamos de sustentabilidade. Isso aí. Dentro do nosso mercado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.